estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Foi nos corredores da TV Globo que Roberto Carlos disse ao Caetano: o artista nunca envelhece. Caetano ficou com essa frase ressoando na cabeça, bem embaixo dos caracóis dos seus cabelos. Algum tempo depois, nasceu a música Força Estranha, uma homenagem à arte e ao artista. Força Estranha é uma canção que eu adoro cantar. Eu não sei realmente explicar de onde vem essa força estranha para se fazer arte nesse país. Mas movida por essa força estranha e tamanha, eu terminei esse livro no meio de uma pandemia que chegou ao som de Lulu Santos dizendo: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. 50 Sons de Crônica, um livro de música e memória para ser lido e escutado. E mais, 50 Sons de Crônica, um livro para ler, ouvir e agora filosofar. La baguette et la liberté. O poema de Drummond, o poeta, não o ilustrador deste livro, é bem preciso. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Na minha opinião, a única coisa que mudaria para narrar a história que irei contar é que para se chegar a algum lugar, existem várias pedras no meio do caminho. Às vezes quase um rochedo. Nessa quarentena, eu resolvi que precisava voltar, praticamente reaprender a andar de bicicleta. E coloquei como meta do primeiro mês conseguir pedalar até uma padaria longe da minha casa, comprando uma baguete e retornar para casa sã e salva, dirigindo a minha nova parceira. Para conseguir atingir meu propósito, treinei durante um mês aqui perto de casa, observando os carros, ficando atenta ao barulho das garagens e descobrindo o melhor caminho para pegar a ciclovia mais perto da minha casa. Para então chegar na praia e logo depois parar na frente da tal padaria e sair com a minha espada, baguete em punho. O trajeto começou às 6h40 da manhã, de uma quinta-feira, um horário sem muito movimento na rua. Quase finalizando a tão esperada ciclovia, um morador de rua resolveu me seguir. Esse tipo de situação que as mulheres passam ao longo da vida, sabe? Minha sorte foi que um rapaz passou e eu disse: ei, você pode ficar aqui do meu lado? Ele percebeu o que estava acontecendo e eu contei que era o primeiro dia que eu andava de bicicleta até um lugar mais afastado de casa. Mas com o ocorrido, eu estava com vontade de desistir e pegar o caminho de volta. Imagina! Vai andar de bicicleta! Vai pela rua tal, que você vai se sentir mais segura. Falou o rapaz que me incentivou a não desistir da minha meta, no que eu diria ser a primeira pedra no caminho. Cheguei no calçadão da praia e a sensação de conquista só aumentava. Ai, como precisamos de pouco para nos sentirmos o máximo. Animação bruscamente interrompida ao olhar para o lado e ver um ciclista deitado no chão recebendo socorro. Um acidente com ciclista no meu primeiro dia em busca da baguete? Não acredito nisso. Eu não disse que tem muito mais que uma pedra no caminho, Drummond? Mais uma vez eu foco no meu objetivo e penso que acidentes acontecem. O ciclista passava bem e essa segunda pedra no caminho não iria me parar. Avisto ao longe a linha de chegada, a fachada da padaria. Com a baguete comprada, uma sensação de liberdade toma conta de mim. Vive la liberté! Já diziam os franceses que andam de bicicleta com uma baguete embaixo do braço. Em pleno bairro de Caraí, eu me senti uma francesa, livre e destemida, gritando a frase de Sartre: o homem está condenado à liberdade.
O homem está condenado à liberdade. Hora de voltar. Repito o itinerário de ida para me sentir mais segura. Nada poderá me deter. Tudo ia bem, até que no último trecho da ciclovia, recém-desbravada, eu dou de cara com um passarinho morto. No dia que eu ganhei a minha liberdade, ele perdeu a dele. Fala sério, passarinho. Aparecer moto logo no meu caminho? Tô precisando de ânimo para chegar em casa. Esquina da minha rua, na última grande curva de chegada, eu vejo uma calçada muito alta. Já era, agora eu caio, levando junto comigo a baguete e a liberdade. Freia! Ufa, sem quedas. Enfim, eu cheguei na frente do meu prédio e entrei na garagem. O elevador já me esperava para subir. Chaves na mão, para logo abrir a porta e colocar aquela delícia sobre a mesa. Sã, salva e faminta. Apareceram várias pedras no caminho para que eu desistisse do meu objetivo e voltasse logo para casa. Mas, concordando com Roberto Carlos, eu acredito que toda pedra no caminho a gente pode retirar. Cá estou eu agora, saboreando uma baguete com gosto de liberdade. Ayez-moi des feuilles assez blanches, ayez-moi des feuilles à son main, enfilez ses plus jolis bas, roulez ses habits du dimanche, et regardez l'existence, tous ces souvenirs intenses, dans son cœur comme des cendres, tous ces rêves demi-fanés, à l'oreille murmurée, liberté, liberté, liberté. Liberté, tout est bien existé. Oui, longtemps de murmurer. Liberté, liberté, liberté. Liberté, tout est bien existé. La baguette e la liberté. A baguete e a liberdade. Essa é a crônica que a gente vai falar agora. Mas antes de a gente começar a falar sobre ela, pense o que é liberdade para você. O que você pensa como liberdade? Liberdade é fazer o que você quiser? É ir aonde você quiser? Liberdade é não ter nenhum impedimento? A Mona usa no começo da crônica um poema do Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho e no meio do caminho tinha uma pedra. Será que liberdade é não ter pedras no caminho? Ter um caminho desimpedido de pedras? E como que é isso? Estar condenado à liberdade, como é também uma citação do Sartre no texto. Assim como a palavra baguete, Sartre também era francês. E tem uma outra frase dele, muito ligada a uma escola do pensamento chamada existencialismo, que diz: a existência precede a essência. Essa é uma frase que explica muito a reflexão que a gente está conduzindo aqui. Dizer que a existência precede a essência é quase o mesmo de dizer que nós, como humanos, vivemos, existimos de uma maneira diferente que a bicicleta que a Mona usou para ir na padaria. Porque veja, a bicicleta, ao ser inventada, ao ser criada, ao ser produzida, ela já existia, ou já existiu, na cabeça do artesão. A bicicleta, para existir, ela antes existe como ideia. Para existir como objeto, ela antes existe na mente. Ou seja, já possui uma essência antes da sua existência. Nós, segundo Sartre, não somos assim. Nós primeiro existimos sem nenhum tipo de essência. Ou seja, não é possível dizer para um bebê o que ele vai ser. Se vai ser um médico, ou um professor, um advogado. Nem se vai ser honesto ou desonesto, ou qualquer atributo que você queira associar a ele. Porque o que vai ser desse ser humano, na fase bebê ainda, será um resultado de decisões que ele enfrenta ao longo da sua vida. Ou de outra maneira, de escolhas que ele vai fazendo. E ao escolher, ele vai criando alguém, vai criando um ser que só passa a existir por essas escolhas.
de maneira bem distinta, portanto, que a bicicleta, que não só existe porque alguém criou, como também, depois disso, nunca mais se modifica, não pelo menos por escolha própria. Liberté, liberté, liberté. Liberté, tout est bien exister. Morte com Prosecco. Essa semana, dentro do meu fantástico mundo, me peguei propondo um jogo para mim. Aqueles momentos eu comigo mesma, sabe? E se me restasse apenas um dia de vida? O que eu faria? Que jogo, hein, dona Mona? Bem, jogo é jogo, que rolem os dados. Se isso acontecesse, o que eu menos iria me preocupar era com a morte. Claro, afinal eu iria querer viver muito as próximas 24 horas e pensar naquela caveira segurando uma foice do meu lado. Não me ajudaria em nada a simpatizar com o meu derradeiro fim. Deixaria de lado pequenos anseios, queixas e assombrações. Já basta a senhora citada acima. Nesse meu último dia, comeria sozinha uma barra inteira de chocolate ao leite. Para quem vive de dieta como eu, isso seria um fato histórico, calórico, antes da última curva. Eu dançaria na chuva gargalhando alto. Ok, eu já curto fazer isso sem essa pressão de morte, coisa e tal. Acontece que da última vez que eu fiz, peguei um resfriado. Com o cenário de morte iminente, dane-se o resfriado, eu já iria morrer mesmo. Certamente eu iria abrir um Prosecco. Essa bebida sempre está presente nos meus momentos felizes com os amigos. Quem sabe eu poderia chamar até a Senhora Morte para brindar comigo. Aproveitaria para encenar do meu jeito o texto de Woody Allen, A Morte Bate à Porta, que eu li na juventude. Por favor, um Prosecco aqui na mesa para mim e para essa senhora. Qual é o mesmo seu nome? Tirando o sarro da morte. Só quem não se preocupa muito com ela que poderia fazer isso. No caso eu, com as poucas horas que me foram impostas. Que genial. Por fim, se me restasse apenas um dia, eu seria ainda mais a protagonista da minha vida e diria para a cadavérica: quem manda nessa mesa sou eu e o Prosecco vai ser de moscatel. E pose para foto, senhorita. E por motivos óbvios, eu iria ao encontro da morte cantando. Em coro eu cantaria junto com Paulinho Mosca. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia? A parte da apatia eu tiro da minha cantoria de despedida. Uma vida apática não vale a pena ser vivida. E isso eu te asseguro que a minha não é. Se assim fosse, a morte já estaria fazendo parte dela bem mais do que nas 24 horas que me restam. Peço licença ao letrista Billy Brandão, mas vou matar essa parte da música. Fim de jogo. Que estranho imaginar minhas horas sendo diminuídas, roubadas de mim. A verdade é que começamos a morrer assim que nascemos. E muitas vezes vivemos achando que sempre teremos tempo. Amanhã eu faço. Quando ficar mais velho, deixa eu me aposentar. Estou esperando meus filhos crescerem. Estou esperando. E começou a chover. Tchau, pessoal. Eu vou lá fora dançar. Morte com Prosecco é uma crônica na qual a Mona propõe um jogo intelectual, um jogo do pensamento, bem à moda da filosofia, que é pensar como nós pensaríamos o dia de hoje se soubéssemos que ele é o nosso último dia. Ou de outra maneira, o que você faria com o seu dia se este fosse o seu último hoje, um hoje sem amanhã. Afinal, se pensar melhor,
Nós sempre estamos apenas no hoje, nunca temos o amanhã. Né? O amanhã é sempre uma dúvida. Então esse jogo, de uma certa maneira, parece muito ser o jogo da vida. O que você faria se o seu hoje não tivesse amanhã? Ser ou não ser, eis a questão. Essa pergunta, que pertence a um clássico da nossa literatura, também é um jogo filosófico. Também é um pensamento sobre a nossa finitude, sobre a morte. Exatamente o jogo que também é proposto dentro da crônica da Mona. A Mona propõe algumas formas de preencher o seu último dia. Ela fala sobre comer sem preocupação, ela fala sobre dançar na chuva sem a preocupação de ficar resfriada. E ela fala também que gostaria de fazer um brinde com a morte, com o Prosecco. E esse brindar com a morte não deve ser entendido como sendo um brinde à morte, mas sim um brinde à vida. Porque, afinal de contas, não existe uma vida que não tenha mortes. E quando eu falo mortes, não estou falando na nossa morte final, no término da nossa vida, porque essa é no singular. Quando eu falo mortes, eu falo das finitudes que cada um de nós já experimentou. Porque a verdade é que, se eu aqui estou agora, nesse momento falando, eu já deixei para trás muitos eus que não existem mais. Esses eus de outras relações, esses eus de outros trabalhos, esses eus de outros lugares, enfim, todos nós já deixamos para trás quem nós já fomos. De outra maneira, significa que a vida, realmente como ela é formada por finitudes, formada por mortes. Então esse brinde com a morte é um brinde à vida, porque é a aceitação da vida como ela é. Veja que é difícil a gente pensar exatamente na vida que muda o tempo todo. É difícil a gente encarar a vida do movimento. É difícil a gente encarar o nosso envelhecimento. Mas não existe uma vida sem isso. Um pensador muito interessante da Alemanha do século XIX, chamado Nietzsche, ele traz para a gente um conceito que tem muito a ver com essa ideia, que é o conceito do amor fati. Fati é uma palavra latina que remete à ideia de destino, remete à ideia de fado, remete à ideia de uma vida que pesa em nós, porque estamos destinados a deixar de ser, mas que, pela própria proposta dele, né, do amor, ela é possível de ser amada dessa maneira. Então, realmente, quando a gente pensa num brinde com Prosecco, com a morte, ou se preferir com chope, ou com água, não importa. O importante é que você possa pensar em fazer um brinde com a morte, imaginando a sua aceitação da vida como ela é. E isso fará com que nós tenhamos mais força para lidar com ela, tenhamos mais potência para lidar com a vida, porque essa é a vida autêntica. E se eu quero viver de uma forma que seja o dono, o protagonista da minha existência, eu preciso olhar para ela como ela de fato é. Vamos voltar à mesa na qual nós estamos brindando com a morte, com Prosecco, ou com chope ou com água, como eu já falei. Vamos pensar nessa situação e ver como que ela, de uma certa maneira, conversa com uma situação de sala de aula que eu já vivi. Vejam só, um aluno no meio da aula levanta e pergunta: professor, para que estudar se eu vou morrer? Perceba que ele está, nessa situação, nesse exemplo, colocando a morte na mesa, só que não brindando com, mas brindando a. Ele colocou a sua vida subjugada à questão da finitude. Ou de outra maneira, ele entende que aquilo que ele faz no agora não tem sentido porque um dia ele vai morrer. Isso seria o que eu estou chamando de brindar a morte. Ora, o brindar com a morte, como eu falei, o brindar a vida, é uma forma de perceber que o valor da vida, o viver bem, o viver autenticamente, é o viver
com as finitudes, saber-se mortal. E o Epicuro, um pensador lá da Grécia Antiga, do século III a.C., ele tem uma contribuição interessante nesse assunto. Ele propõe, dentro da filosofia de Epicuro, que é uma filosofia preocupada com o bem viver, de que a gente pensa, de uma certa maneira, equivocados, né, com a morte. Porque, afinal de contas, qual é um dos remédios da filosofia de Epicuro? E remédio é interessante porque ele pensa na filosofia como sendo uma medicina da alma. E um dos remédios é entender o seguinte, nas palavras dele, a morte não é nada, porque eu nunca encontrarei com ela, ao contrário da cena do brinde, eu nunca encontrarei com a morte, segundo Epicuro. Porque quando a morte estiver, eu já não estou. E enquanto eu estou, ela não está. Então o encontro entre vida e morte nunca acontece. Ou melhor, pode acontecer na minha cabeça. Pode acontecer quando eu transformo a minha finitude em uma assombração. Quando eu transformo o meu dia de hoje em um dia amedrontado pelo que vem pelo amanhã. Na primeira parte da nossa fala, eu trouxe exatamente essa provocação de pensarmos, será que é possível e melhor vivermos hoje sem pensar no amanhã? Ou talvez viver o hoje sem o medo do amanhã? E o Epicuro traz essa resposta para a gente. Ele propõe, sim, é melhor viver o hoje sem pensar no amanhã. Porque, afinal de contas, o único problema que a morte nos traz é quando eu antecipo no meu dia de hoje aquilo que vai acontecer não sei quando. E aí sim eu tenho a possibilidade de pensar na morte como sendo algo ou positivo, que é a vida como ela é, ou algo negativo quando eu estou assombrado por ela. Por isso, a forma de tratar esse grande tema nada mais é do que a forma de tratar a boa vida. Se formos capazes de lidar com esse tema, é provável que sejamos capazes de viver a vida como ela é, de uma forma melhor. Então, pergunto, o que nós estamos esperando para viver hoje sem o medo do amanhã? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, pra esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ser ou não ser? É essa a questão? A questão é, o que você está esperando para ser? Como o café ajuda a gente a acordar para o dia, né? Aquele cafezinho de manhã, bem quentinho, deixa o sono para trás e apresenta o dia com mais energia para a gente. A filosofia também. A filosofia e o café têm um papel similar, despertar para as nossas próprias existências.
Se o café desperta para um dia, a filosofia desperta para a vida. É a filosofia que permite que a gente levante as grandes questões que precisamos ter em nossa existência. Exatamente aquelas que dizem ou nos perguntam de onde viemos, para onde vamos, o que eu faço da minha vida. Café com liberdade, porque o que a gente descobre quando de fato a gente desperta para a vida é que somos livres para fazer o que quisermos com nossas próprias vidas. E essa não só é uma grande responsabilidade, como é uma grande missão, uma grande condenação, se a gente for lembrar do Sartre. Condenado à liberdade significa que a gente vai ter que escolher o que fazemos com nossas vidas. Na verdade, significa que a gente tem que escolher o que fazermos com nossas próprias vidas. E esse despertar para essa liberdade que temos é a grande questão que a filosofia e o café filosófico traz para a gente. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.